dando início aí de novo à gravação. Bom, outra coisa que acontece relacionado ao treinamento de força, então aqui ele mostra ganhos de força neuromuscular comparando pessoas que já têm experiência no treinamento de força com pessoas que não têm experiência no treinamento de força, ou seja, sedentários. Se você pegar, vamos imaginar que hoje, vamos começar a treinar hoje, dois grupos de pessoas. Pessoas que já estão fazendo a musculação e vão iniciar um novo programa de treinamento de força, e um grupo de outras pessoas que são sedentárias, que nunca fez treinamento de força. Então eles estão todos os dois grupos, esse que já estava fazendo e que agora foi destinado um novo programa, que são as pessoas treinadas, e esse aqui que é o grupo das pessoas que nunca realizaram treinamento de força, mas que vão iniciar hoje um programa de treino de força. Daqui, sei lá, 20 semanas, qual desses grupos será que vai ganhar mais força? Essas pessoas que já estavam fazendo ou essas pessoas que nunca fizeram? Então, é isso que esse gráfico está mostrando. Ele está mostrando os ganhos de força a partir do início do treinamento por um grupo. Acho que tem mais gente entrando aqui. Então, retomando aí acho que a Luísa que entrou aí agora. Então, pegando a ideia de que você está iniciando um programa de treino de força com dois grupos. Um grupo de pessoas que nunca treinou, que são os não atletas, e um grupo de pessoas que são as pessoas que já iniciaram um programa de treino de força. O que a gente vai ter é que as pessoas que já fazem treinamento de força, elas vão ganhar força, em torno aqui de 10%, dentro de 24 semanas. Enquanto as pessoas que nunca realizaram treinamento de força vão ganhar força em torno de 20, 30% em, por exemplo, 12 semanas. Ou seja, um atleta ele vai ganhar menos força do que uma pessoa que nunca fez esse tipo de treinamento. Por que isso acontece? Por que pessoas destreinadas ganham força muito rápida e pessoas que já treinam há muito tempo, o ganho de força ele é menor? Um dos principais fatores que explica esse ganho de força muito rápido na pessoa que é sedentária e um ganho de força menor na pessoa que é treinada é as adaptações neurais. Por quê? Voltando no slide anterior, as adaptações neurais elas acontecem de forma muito rápida nas primeiras semanas, mas depois estabilizam. Então, se você está iniciando um treinamento de força com um atleta, essa adaptação neural já ocorreu em tempos anteriores. Portanto, o atleta, para ele ter ganho de força, ele precisa ter ganhos de massa muscular. Então, essa seria mais ou menos a lógica. Uma pessoa que já é treinada, ela vai ter, em termos de ganho de força, ela vai ter muito menos ganho de força do que um sedentário. Tranquilo isso? Tranquilo. Então vamos lá. Então o que está mostrando basicamente essa figura é isso. Pessoas destreinadas ganham mais força do que pessoas treinadas. Por que pessoas destreinadas ganham mais força do que pessoas treinadas? Porque essas pessoas destreinadas elas vão ter dois tipos de adaptações. Então, pessoas destreinadas, nesse período de tempo, vai estar ocorrendo adaptações neurais e adaptações hipertróficas. Atletas de força, como eles já têm experiência com treinamento de força, essa adaptação neural já ocorreu em algum período anterior. Portanto, o que explica esses ganhos de força mais lento no atleta é o fato de que eles
que esse ganho de força é explicado quase que exclusivamente pelo ganho de massa muscular. Portanto, tendência que ele ganha menos força com o treinamento. Bom, outra coisa que eu queria mostrar é que esse ganho de força e ganho de massa muscular, ele pode ser muito diferente entre as pessoas. Por exemplo, tem gente que inicia um programa de musculação, por exemplo, e vai ganhar massa muscular muito rápido. Pode ser que a mesma pessoa, o seu vizinho que iniciou essa musculação no mesmo dia que você, ele quase não ganha massa muscular, né? Vocês dois começaram um programa de treinamento no mesmo dia. Você ganhou força muito rápido e massa muscular e o seu vizinho não. Por que que isso acontece? Porque você tem vários fatores genéticos ali também envolvidos. E o treinamento de força, esses ganhos de força e massa muscular, elas podem variar bastante. E é isso que esse estudo vai mostrar. Então, o que que esse estudo fez? Esse estudo avaliou o ganho de força e massa muscular após o treinamento unilateral de flexão de cotovelo em 585 participantes, sendo 243 mulheres e 243 homens. Todos os participantes realizaram o treinamento unilateral no braço não dominante por 12 semanas, realizando 3 séries de 6 a 12 repetições máximas. O que isso quer dizer? Como é que era o treinamento dessas pessoas? Imagina o seguinte, eu sou canhoto, então o meu braço dominante é o esquerdo. Porém, as pessoas que estavam nesse estudo, elas faziam o exercício com o braço não dominante. Ou seja, elas faziam o exercício com um braço só. O braço não dominante fazia o exercício de força e o braço dominante não fazia nada. Ou seja, esse braço fazia a musculação e esse braço não fazia nada. O que a gente espera disso se a gente pegar aquela primeira figura que eu mostrei? Esse braço que está treinando vai ganhar massa muscular? Sim. Sim. Esse braço que não está treinando vai ganhar massa muscular? Não. Não, essa é a ideia. A ideia é eu comparar esse braço que treinou com o braço que não treinou, avaliando duas coisas: massa muscular e também força muscular. Lembrando que massa muscular é uma coisa, é aumentar o diâmetro do músculo. Força significa erguer uma carga maior. Vamos ver o que esse estudo mostrou. Bom, primeiro, ele mostra aqui um gráfico que ele mostra o percentual de sujeitos. Lembrando que o percentual de sujeitos é dessa amostra aqui, ó, 585 pessoas. Então, dessas 585 pessoas, ele mostra o percentual de pessoas e também as alterações em termos de área muscular, mudança na massa, no volume. O que é legal desse trabalho? Ó, se a gente pegar essas duas barras aqui, a barra preta e a barra branca, o que ele está mostrando? Que daquelas 500 pessoas que participaram do estudo, mais ou menos 25% daquelas 500 pessoas lá tiveram um ganho de massa muscular de 20%. Tanto homens quanto mulheres, né? Em torno de 20 a 25% das pessoas tiveram um ganho de massa muscular em torno de 20%. Isso significa que todo mundo ganhou 20% de massa muscular? Não. Teve gente no estudo, por exemplo, essa barra preta e branca aqui, ó, que significa menos de 1% do total. Ou seja, menos de 1% das 500 pessoas que participaram do estudo ganharam massa muscular em torno de 55%. Ou seja, teve gente que ganhou muita massa muscular, teve gente que ganhou menos massa muscular.
Só que dessas pessoas que ganharam muita massa muscular, era uma minoria, apenas 1%. Dessas pessoas que tiveram, de modo geral, a maior parte das pessoas do estudo ganhou 20%. Mas teve gente que treinou que não ganhou nada. Ou seja, em torno de 5% das pessoas que fizeram a musculação não ganharam nada de massa muscular. Ou seja, tem gente que responde quando faz o treinamento de força ganhando muita massa muscular, tem gente que responde não ganhando nada. Isso é o que a gente chama de autorrespondedor e baixo respondedor ao treinamento de força. Autorrespondedor é aquela pessoa que ganha muita massa muscular ou força relacionado ao treinamento. Baixo respondedor é aquela pessoa que treina e não ganha praticamente nada. Isso pode acontecer com muita facilidade. Então, o que esse gráfico está mostrando é que os ganhos percentuais, eles variam muito. Tem gente que ganha 5% só, tem gente que ganha 10%, tem gente que ganha 20% de massa muscular, tem gente que ganha 30%, tem gente que ganha 55%, ou seja, vai variar bastante, tá? Isso significa que não dá para comparar o treinamento de uma pessoa com outra. Ou seja, não dá para você fazer um programa de exercício e esperar que as pessoas tenham o mesmo resultado, né? Elas vão ter resultados muito diferentes, mesmo fazendo o mesmo exercício. Isso vale, por exemplo, para exemplos de treinamento online, né? Essa história de que, eu vou treinar e com esse treinamento você vai perder 5 quilos, 10 quilos, ou vai ganhar 10 quilos de massa muscular. Mentira, né? Porque você pode ter gente que ganha 10 quilos, tem gente que não ganha nada. Então não dá para fazer previsões disso. Então, você teria que acompanhar essa pessoa ao longo do tempo para ver se ela é uma pessoa que responde bem ao treinamento de força ou não. Ok isso? Ok. Outra coisa que pode ocorrer é em relação ao ganho de força. Esse gráfico de força é muito parecido ao que eu mostrei lá, tá? É só para mostrar que os ganhos de força, aí aqui embaixo já é ganhos de força, ó. Aqui é o ganho de força e aqui é o percentual de pessoas. Então tem gente que chega a ganhar 120%, ou seja, dobra a força em poucas semanas de treinamento. Mas tem gente que não ganha absolutamente nada de força com o treinamento de força. Então, esse primeiro era sobre área muscular, esse é sobre força. De modo geral, o gráfico está dizendo a mesma coisa. Tem gente que ganha quase nada de força, tem gente que ganha muita força, chega inclusive a dobrar o nível de força com algumas semanas de treinamento. Agora vamos para uma outra coisa interessante, que essa é a parte legal desse estudo a partir desses gráficos aqui. Então eu comecei brincando com vocês que eu disse o seguinte: as pessoas então faziam o treinamento de musculação com um braço e o outro braço não fazia nada. O que a gente espera em relação a isso? Que esse braço ganhe força e massa muscular e que esse braço não ganhe nem massa muscular e nem força. Não seria essa a lógica que a gente esperaria? Sim. É a lógica, né, que a gente esperaria. Vamos ver de fato o que aconteceu. Agora vamos olhar para a tabela. A tabela está em inglês, mas eu vou traduzindo aqui. A primeira variável que está mostrando aqui, ó, muscle size, seria o tamanho muscular. Ou seja, está falando, esse primeiro aqui está falando do volume muscular. Aí ele mostra todas as pessoas, mas ele também faz uma divisão, homens e mulheres. Aí ele apresenta aqui, ó, pré-treinamento.
O que seria o pré-treinamento? Antes de iniciar esse programa de treinamento, e pós-treinamento, que seria o que aconteceu após o período de treinamento. Vamos pegar aqui para essa primeira variável. Aumento da massa muscular para todas as pessoas, homens e mulheres. Antes de iniciar o treinamento, a área muscular era em torno de 16,8. E após o treinamento foi para 20,8. Ou seja, uma diferença de 3,2. Que significa em torno de 18% de aumento da massa muscular do braço que foi treinado. Tá aqui, ó. Tamanho, ganhos de força e massa muscular do braço treinado. Então, o braço que treinou aumentou em torno de 18% de massa muscular. Homens ganharam em torno de 20% e mulheres em torno de 17% do aumento da área muscular. Outro exemplo que ele mostra aqui, ó, é ganho de força isométrica. Então, esse era de massa, agora força isométrica. Eu vou direto aqui para os valores percentuais, tá? Acho que aqui vocês já entenderam, já? O que é o pré e o que é o pós? Sim. Sim. Posso ir direto aqui para o percentual, que é o que nos interessa? Pode. Então, aqui o que está mostrando, ó, que em relação a ganhos de força isométrica, vocês sabem o que é um ganho de força isométrica? É um teste de força isométrica. Todo mundo sabe o que é um teste de força isométrica? Sim ou não? Não. Até de fosse igual, eu sei. Ó, vocês lembram que eu falei que teste de força de um RM seria você fazer uma força tentando erguer a máxima carga que você consegue, né? Executando um movimento. Ou seja, naquele primeiro exemplo que eu falei de teste de um RM, envolvia uma ação dinâmica. Ou seja, uma ação dinâmica quer dizer que eu estou provocando um movimento para erguer a carga. Força isométrica é você exercer força, mas não movimentar o membro. Então, por exemplo, se eu colocasse a minha mão aqui e fizesse uma contração, eu estou contraindo o músculo bíceps. Ele está produzindo força. Mas se não tiver movimento, é um tipo de força isométrica. Quer ver um exemplo disso? Vocês já viram aquele teste de barra que o pessoal usa muito na polícia militar, para mulher? A mulher tem que ficar 1 minuto segurando a barra lá acima do queixo. Vocês já ouviram falar nesse teste? Já. Já? A pessoa tem que ficar lá sustentando aquela posição por 1 minuto. É um teste de força isométrica. Você tem que fazer o máximo de força ali durante um certo tempo. Então, o teste de força isométrico é isso. Então, o que esse estudo fez? Ele avaliou a força isométrica, que seria a força do músculo contrair, mas sem produzir movimento. E aí ele mostrou que o treinamento de força do braço treinado ganhou em torno de 19%. Homens ganharam em torno de 15,8% e mulheres em torno de 22%. E ele também mostra o teste de força de uma repetição máxima, que é aquele teste que eu expliquei lá anteriormente. Também houve ganhos de força no braço treinado, em torno de 54% no braço treinado, sendo que homens ganharam em torno de 39% e mulheres em torno de 64%. Ou seja, mulheres, inclusive, tiveram mais ganhos de força do que os homens para esse tipo de estudo. Isso no braço treinado, tá? Agora vamos para o braço não treinado, que é o braço que não fez nada. Essa é a parte legal desse estudo. O que ele mostra? Então, a tabela 3, ele está mostrando alterações de força e massa muscular no braço que não sofreu treinamento. Em relação ao tamanho do músculo,
área muscular. Ele mostra aqui os valores percentuais. Esses valores percentuais, os ganhos ou perdas, eles são muito pequenos, em torno de 1%, que segundo o estudo, né, isso não representou um ganho percentual. Por quê? Porque quando você vai fazer uma avaliação, pode ser que você vai lá, mede o braço, deu, sei lá, 30 centímetros. Daqui 10 semanas, deu 30,1. Não necessariamente ganhou massa muscular, pode ser um erro de medida do avaliador. Então, o que o estudo mostrou é que essas variações percentuais, do ponto de vista da estatística, não houve hipertrofia, ou seja, são alterações pequenas que não dá para considerar como aumento da massa muscular. Pode ser uma pequena modificação da medida, erro de avaliação. Então, o que o estudo está dizendo? Que o braço que não treinou não ganhou massa muscular. Até aqui está dentro do que a gente esperava, certo? Esse braço ganha força e massa muscular porque ele treinou. Esse braço que não treinou não ganhou massa muscular, concordam? Sim. Estão acompanhando todo mundo? Tá tranquilo? Tá. Sim. Agora vamos para a parte mais legal, que é a imagem de baixo, que ela mostra ganho de força isométrica e ganho de força de um RM. Vou pular para cá, porque aqui já está mostrando, mas aqui é quase igual isso daqui. O que ele mostra? Que o braço que não treinou, não fez nada, teve ganho de força em torno de 10%. Ou seja, esse braço que não treinou, ele não ganhou massa muscular, que é o que está mostrando aqui, ó. Não houve hipertrofia do membro não treinado. Porém, houve ganho de força no membro não treinado. O braço que não treinou apresentou pequenos ganhos de força. Tudo bem que esses ganhos de força no braço não treinado são menores do que os ganhos de força no braço treinado. O braço que treinou ganhou muita força, ganhou em torno de 54%. O braço que não treinou ganhou apenas 10%. Pergunta: por que será que o braço que não treinou também ganhou força? O que vocês acham que pode ter acontecido para explicar ganhos de força nesse e não nesse? Quer dizer, desculpa, nesse braço não houve ganho de massa muscular, mas houve ganho de força. O que pode explicar esse ganho de força sem que tenha ocorrido ganho de massa muscular nesse braço? Boa pergunta, hein? Pergunta? Pode ser pelo... alguma coisa isométrica. Ele tem que ficar tipo em isometria? Não necessariamente, porque esse braço, na verdade, ele não fazia nada. Eu só fazia exercício com esse e esse não. Lembra, quais fatores podem contribuir para ganho de força? Nós temos dois. O neural e massa muscular. Massa muscular. Massa muscular no braço que não treinou, não modificou? Não. Não. O que é a adaptação neural? Será que ela pode ter ocorrido? Sim, é o único meio possível. É o único meio possível. E, de fato, foi isso que ocorreu. O braço que não treinou teve uma adaptação neural. Por que isso ocorre? Toda vez que você manda um sinal do cérebro para contrair o seu braço direito, o sinal começa no córtex, passa pela medula espinhal, vem lá por dentro, né, vai passando pela medula. Só que quando ele chega num certo ponto da medula, o que ele faz? O impulso nervoso que se originou aqui, ou ele vai para o lado direito, ou ele vai para o lado esquerdo. Mas percebam que esse sinal que começa aqui
e vem até aqui, se ele vai para o lado direito ou vai para o lado esquerdo, uma parte do percurso é o mesmo, não é? Pelo menos a parte sistema nervoso central até a raiz nervosa, o impulso nervoso, ele percorre o mesmo caminho, não percorre? Pelo menos até uma parte? Sim, sim. 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 Se eu tenho uma adaptação neural que melhora essa comunicação, sistema nervoso, até esse meio caminho, se houver um melhoramento desse sinal, esse melhoramento vai ocorrer também no membro não treinado. Por isso que eu tenho ganho de força nesse membro não treinado. Porque essa adaptação neural a nível de sistema nervoso central vai acontecer para os dois membros. Tanto para o que manda informação para o lado direito, mas como o caminho é o mesmo para o lado esquerdo, só muda que quando chega lá na raiz nervosa, um vai para o lado esquerdo e outro vai para o lado direito, mas parte do caminho é o mesmo. Então, se essa adaptação neural ocorrer, ela também vai beneficiar o membro não treinado. Isso é o que a gente chama de adaptação cruzada, tá? Ou seja, você tem ganhos de força no membro não treinado se você treinar o braço direito. Se eu treino o braço direito, eu também vou ter ganho no braço esquerdo, tá? Agora, se eu treinar o braço direito, eu não vou ganhar força no membro, na perna direita, porque o caminho é diferente. A perna é um, o braço é outro. Fui claro nisso? Sim. Agora, quer ver a utilidade prática disso? Imagina o seguinte: você sofreu uma lesão de um membro. Vou dar o exemplo aqui, o joelho. Sofreu uma lesão do joelho. Rompeu lá o ligamento. Né? Primeiro processo que vai acontecer, você não vai conseguir mexer aquela perna lesionada. Vamos imaginar, você lesionou lá a perna esquerda. Aquela perna esquerda, o que vai acontecer se você não fizer nada? Ela vai atrofiar, ela vai perder massa muscular e vai perder força muscular. Mas olha só que legal, você machucou a perna esquerda, né? Mas se você treinar a perna direita, embora você não consiga inibir a perda de massa muscular, você consegue inibir um pouco a perda de força, que é importante. Se você perder menos força, já é melhor do que nada. Concorda comigo? Sim. Então, uma das coisas que pode envolver num processo de reabilitação é, inclusive, você treinar a perna que pode, que não está lesionada, para impedir muita perda de força na perna que foi lesionada, que é um tipo de coisa que se pode utilizar. Tranquilo isso? Super tranquilo. Aqui é só alguns detalhezinhos, tá? A gente falou que o treinamento de força promove aumentos da massa muscular e que esse aumento da massa muscular acontece porque as células musculares hipertrofiam. E quais células musculares hipertrofiam? Fibras tipo 1 ou fibras tipo 2? Na verdade, o que esse gráfico está mostrando é que o treinamento de força vai promover hipertrofia tanto das fibras tipo 1 quanto também das fibras tipo 2. Então ele mostra aqui, ó, pré-treinamento, fibras tipo 1, fibras tipo 2 e a média dessas duas fibras. Essa mais essa, dividido por 2, eu tenho a média. Após o período de treinamento, a fibra tipo 1 aumenta o seu tamanho. Então, se a gente olhar esse gráficozinho aqui, ó, ela estava aqui e veio para cá. Ou seja, ela aumentou, a fibra tipo 1 aumentou o seu tamanho. E a fibra tipo 2 estava aqui e aumentou isso daqui. Só que tem um detalhe. Embora tanto a fibra tipo 1 quanto a fibra tipo 2 hipertrofie, a fibra tipo 2 ela hipertrofia muito mais do que a fibra tipo 1. E aí, um detalhe que é importante disso. Fibra tipo 2 é fibra anaeróbia, que está envolvido principalmente em exercícios de muita força.
Portanto, essas fibras que estão relacionadas a produzir altos níveis de força são as fibras que hipertrofiam mais. Fibras tipo 1, que são fibras que predominam em atividades aeróbicas, elas também podem sofrer um processo de hipertrofia, embora esse processo de hipertrofia ele é menor. Ok? Ok. E aí, só para complementar uma outra informação que eu falei, eu apresentei um artigo para vocês mostrando que tem pessoas que ganham muita massa muscular e tem pessoas que ganham pouca massa muscular. Se eu, Leonardo, for uma pessoa que tenho muitas fibras tipo 1, eu vou ser uma pessoa que tem tendência a ganhar muita massa muscular ou pouca massa muscular? Pouca. Pouca massa muscular. Por quê? Porque embora as fibras tipo 1 hipertrofiam, elas hipertrofiam menos. Então essa é uma característica que pode explicar por que algumas pessoas ganham muita e outras ganham pouca. O tipo de fibra que ela tem. Beleza? Beleza. E agora, só para finalizar, vou falar do efeito do exercício. Então, o exercício, ao mesmo tempo que ele promove o aumento da massa muscular, ele pode causar as microlesões. Vocês já ouviram falar nisso? Sim. As microlesões. Essas microlesões, a gente dá um nome para elas. A gente chama de dano muscular induzido pelo exercício. Ou seja, microlesões que acontecem nesse músculo esquelético após um exercício de força. Se você nunca foi na academia e for na academia amanhã, no outro dia você vai estar dolorido, não vai? Sim. Esse estar dolorido é por quê? Porque o treinamento provoca microlesões, pequenos danos na estrutura do músculo que causam uma série de efeitos. Esses danos, essas microlesões que a gente chama de dano muscular induzido pelo exercício, eles são causadas principalmente por ações musculares excêntricas. Vocês sabem o que é ação muscular excêntrica? É uma das fases. Agora, não sei se é subindo ou descendo. Contração, certo? Isso. Então, quando o músculo contrai e encurta, fase concêntrica. Quando o músculo tenta contrair, mas alguma carga faz mais força que ele é alongado contra a vontade. Ou seja, ele contrai, tenta encurtar, mas é alongado. Isso é o que a gente chama de ação excêntrica. Dando um exemplo mais claro, vamos ver se vocês conseguem me visualizar aí, ó. Tô com a garrafinha, vou ficar aqui mais afastado. Vou ver se vocês me visualizam. Tô com a garrafinha aqui na minha mão. Então, fase concêntrica, quando o músculo contrai, fase excêntrica, quando o músculo contrai, mas ele é alongado. Então, o que está dizendo aqui nesse slide é que essas ações musculares excêntricas é que são as principais responsáveis por causar essas microlesões. Quando você tem uma microlesão, você vai ter vários processos ocorrendo. Primeiro, uma pergunta. Quando os atletas no aquecimento, e antes de entrar num jogo, no caso, quando no aquecimento sente um incômodo ali, seria um excesso de treinamento, de exercício? Não necessariamente um excesso, pode estar relacionado a esse excesso de treinamento, mas o que acontece quando ele sente essa dor é isso aqui, ó, uma ação muscular excêntrica que causou microlesão. Só que dependendo do grau dessa microlesão, isso pode virar uma lesão significativa ali naquele músculo, e aí ele tem uma contusão muscular, tá? Então a lesão ela acontece geralmente pelo mesmo processo. Na fase excêntrica, quando o músculo está contraindo, mas está sendo alongado, né? Vai ter essa microlesão e dependendo do grau dessa microlesão, você tem, na verdade, não seria talvez o melhor termo microlesão, mas uma lesão grande dentro do músculo ocasionado por uma contração excêntrica.
Tranquilo? Tranquilo. É claro que o excesso de treinamento pode contribuir para isso, né? Se a pessoa vem treinando pesado por muitas semanas, pode ser que naquela fase excêntrica do movimento ocorra uma lesão em função de uma sobrecarga já causada, que já vinha gerando muita tensão no músculo anterior. E quando você tem essa microlesão, o que você vai ter como efeito disso? Primeiro, a chamada dor muscular de início tardio. Por que dor muscular de início tardio? Se você treinou hoje na academia, a dor não vai começar hoje, ela vai começar amanhã, ou hoje é quarta, né? Ela vai começar na quinta ou na sexta, a dor. Porque o processo de dor, ele demora a aparecer. A lesão acontece no dia, mas a percepção da dor ela vai acontecer 2, 3 dias depois. Isso a gente chama de dor muscular de início tardio. Isso acontece toda vez que você tem microlesão no músculo. Outra coisa que vai ocorrer é a perda temporária da produção de força. Isso é muito óbvio. Se você treinou hoje e causou microlesão, amanhã, para você, às vezes, levantar, quem nunca teve essa sensação, né? Você treina, faz um treino muito pesado, aí na hora de pentear o cabelo, parece que até para pentear o cabelo tá difícil, ou até para escovar o dente tá difícil, não é isso? Sim. Sim. Acontece, né? Por quê? Porque esse dano muscular vai provocar perda de força. Perda de amplitude articular, por quê? Se você tem microlesão, às vezes para você flexionar o cotovelo aqui, você não consegue. O braço está inchado e você não consegue fazer essa ação. Então você também tem perda da amplitude articular e também pode ocorrer um inchaço do membro afetado. Então são todos esses fatores que estão relacionados ao dano muscular induzido pelo exercício. Bom, aqui é uma figurinha explicando como que esses processos que eu falei aqui ocorrem, só que eles não acontecem no mesmo tempo. Alguns eventos acontecem de forma mais imediata, por exemplo, a perda de força ela é mais imediata, enquanto outros vão demorar a surgir, que é o que eu vou mostrar agora. Uma água aqui só para molhar a garganta. Então aqui ele está mostrando alterações ao longo do tempo dos marcadores de dano muscular utilizados em estudos com seres humanos. A bolinha representa a força, o triângulozinho o inchaço, o triângulo branco a dor, a bolinha a amplitude de movimento e esse quadradinho escuro um marcador no sangue de lesão que a gente chama de creatina quinase. O que eu quero mostrar para vocês? Em relação à força. Se você iniciou um treinamento de musculação hoje, logo depois que você terminar essa musculação, o que você vai ver no pós-exercício é uma perda significativa de força, que nesse exemplo aqui é em torno de quase 100%. Ou seja, isso significa que se você conseguir levantar 10 quilos para fazer o exercício de flexão de cotovelo, quando você finalizar esse exercício, em função das microlesões no bíceps, esses 10 quilos você só vai conseguir erguer 5. Só que um dia depois, se você treinou hoje, amanhã o seu nível de força já vai estar um pouquinho maior do que o dia que você treinou. E assim, sucessivamente, sua força vai voltando até que 2, 3, 4 dias o nível de força volte ao seu valor normal. Então a força é uma variável que você perde de forma imediata. Aconteceu microlesão, perdeu força. E ao longo do dia, ao longo dos dias, né, essa força que caiu vai se recuperando ao longo do tempo até voltar ao repouso. Entretanto, outros marcadores, eles não são imediatos. Por exemplo, a dor muscular que eu falei para vocês,
Se você treinou hoje, a dor muscular está aqui, é um triângulozinho. Ele só é um símbolo que está embolado aqui com os outros. No pré-exercício, após o exercício, a dor praticamente... Então, se você fez o exercício, praticamente depois do exercício, você não vai sentir muita dor. Mas ela vai começar a aparecer um dia após o treinamento. E a tendência é que a dor se intensifique entre o segundo e terceiro dia. Então, isso é muito comum. Você treina hoje, mas o pico de maior dor ele vai aparecer lá para quinta ou sexta-feira. O que eu quero dizer com isso? Que essas variáveis, dor, inchaço muscular, perda de amplitude, elas acontecem lá para o segundo ou terceiro dia após esse processo de dano muscular. Já a força, ela acontece de forma imediata. Fez o exercício, teve microlesão, você vai ter perda de força. E à medida que a sua força for recuperando, significa que o seu músculo também está sendo regenerado. Tranquilo isso? Ou confuso? Tranquilo. A gente ia fazer uma parte prática sobre isso, mas agora só quando voltar dá para avaliar isso. A gente ia para a academia lá fazer uns exercícios de força e eu ia pedir para vocês avaliarem um colega de vocês em relação a alguns desses marcadores de dano muscular. Como não dá, deixa para quando voltar a gente talvez tente fazer isso daí. Por que as microlesões ela acontecem na fase excêntrica do músculo, quando o músculo está alongando? Bom, o que explica o fato de você ter microlesão na fase excêntrica é uma teoria conhecida como rompimento não uniforme de uma das metades do sarcômero. Aí quem não viu a aula lá de estrutura do músculo esquelético, depois precisa relembrar lá um pouquinho. Mas o que, de modo geral, vou tentar explicar aqui por essa imagem aqui. Nessa imagem a gente está vendo aqui nessa parte branca a molécula de miosina e nessa parte, nessa linha fina aqui, as moléculas de actina. Ou seja, quando você tem a contração concêntrica, essas linhas elas se aproximam. E quando você tem a contração excêntrica, elas se afastam. Aqui eu tenho um sarcômero e aqui eu tenho um segundo sarcômero. O que essa figura mostra em relação à figura B? Quando o músculo entra na fase excêntrica de alongamento, o que ocorre é o que a gente chama de um alongamento não uniforme. Isso significa que o músculo ele não se alonga de forma igual em todas as suas células e também não se alonga de forma igual em todos os seus sarcômeros. O que pode acontecer? Quando o músculo está alongando, pode ser que alguns sarcômeros se alonguem menos, que é o exemplo desse sarcômero do lado esquerdo, e alguns sarcômeros se alonguem mais. Nesse exemplo aqui, ó, essa estrutura miosina e actina, elas se perderam. Ou seja, não tem interação da miosina com a actina. Quando não tem interação entre essas estruturas, você provoca lesões na célula. A membrana da célula passa a sofrer lesões por falta de interação entre essas estruturas contráteis, miosina e actina. Então, um dos principais responsáveis por causar microlesão na célula é esse alongamento não uniforme de um dos lados do sarcômero. Percebam que o lado esquerdo, miosina e actina estão conectadas e lado direito não. Isso vai provocar lesões na membrana da célula. Então aqui a gente está vendo uma membrana da célula e por conta desse alongamento de uma dessas metades, ó, miosina, actina, perdeu
contato de uma proteína contrátil com a outra. Quando isso ocorre, a célula foi alongada, e se a célula é alongada demais, eu tenho lesão na membrana da célula, que vai provocar aqueles processos que eu falei. Dano muscular, né? Inflamação na estrutura celular, que vai acabar prejudicando na capacidade de produção de força. Ok? Confuso isso? O que vocês acharam? Não, tranquilo. Dá para compreender. Põe uma questão na prova disso aí. Eu mato vocês se eu botar um negócio desse. Mas aqui é só para vocês entenderem por que ocorre essa lesão na fase excêntrica, tá? Por que ocorre, então, a lesão na fase excêntrica? Porque essa lesão na membrana vai ocorrer quando eu perder a interação miosina-actina. Portanto, vou voltar aqui. Então, a lesão na membrana da célula vai ocorrer quando perder essa interação actina e miosina, portanto, principalmente na fase excêntrica da contração muscular. Isso aqui eu vou pular essa imagem aqui, senão a gente vai se prolongar, até porque eu quero finalizar aqui agora. Então, aqui é um resumo do que acontece nesse processo de contração muscular que eu falei. Então, ó, os danos musculares, essas microlesões, elas vão ocorrer por contrações excêntricas e principalmente por um chamado exercício incomum. Ou seja, se você nunca fez a musculação, quando você fizer, você vai ter muito mais microlesões do que uma pessoa que já treina todo dia, né? Então, por isso que a pessoa que é sedentária, quando ela começa um programa de exercício, ela geralmente sente muita dor no primeiro dia. Como ela nunca fez aquele exercício, quando ela é exposta pela primeira vez, ela vai ter muitas microlesões. Então, essa primeira exposição envolvendo ações excêntricas vão causar muito microlesões. Então, contrações musculares excêntricas, por exemplo, correr. Se você faz uma corrida em ladeira, descendo, você tem muita ação excêntrica. Então, isso pode também causar microlesão. Então, só para vocês não ficarem achando que essas microlesões é só a musculação. Também pode ocorrer no treinamento aeróbico. Altas forças musculares lesam o sarcolema, que é a estrutura lá, a membrana da célula, acarretando liberação de enzimas citosólicas e de mioglobina. Então, você tem, depois que você lesionou a célula muscular, a célula ela se abre e aí o que estava dentro da célula cai na corrente sanguínea. Portanto, você consegue avaliar a lesão muscular coletando sangue. Você coleta o sangue e no sangue você consegue identificar estruturas no sangue que deveriam estar dentro da célula. Por exemplo, CK, que é um exemplo, é um marcador no sangue de lesão muscular. Creatina quinase é uma proteína que está dentro da célula, que inclusive está relacionado com a via ATP fosfocreatina. Então, essa creatina quinase que fica dentro da célula, quando você tem microlesão, ela sai da célula e fica na corrente sanguínea. Então, se vocês já fizeram algum exame de sangue que tem lá CK, ele está identificando, por exemplo, lesão muscular. Pode ser do músculo esquelético, mas também pode ser do coração, indicando um infarto. Danos nas fibras musculares contáteis podem ocorrer. Você vai ter lá liberação de metabólitos. Você vai ter dor muscular tardia, que é aquilo que eu falei, né? Um processo de dor que vai acontecer 2 e 3 horas, 2, 3 dias depois, e também vai envolver um processo inflamatório daquele músculo lesionado. Nesse período de processo inflamatório, o músculo inicia o seu processo de regeneração, e a tendência é que essas microlesões, elas podem variar muito.
mas a gente costuma falar de 3 dias, 2, 3 dias, de modo geral, as pessoas se recuperam. Dependendo do treinamento, a pessoa pode ficar mais dias, pode ficar uma semana, até tem, assim, de modo geral, os estudos têm dito aí que até uma semana, 10 dias, a pessoa pode ficar dolorida de uma sessão anterior. Beleza? Então aí Beleza. 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 Então, A resistência. basicamente, o que a gente tinha para falar de hoje são esses pontos. Então, vou relembrar para vocês. Questão de reflexo muscular. Então, quando a gente fala de reflexo, nós temos 2 tipos de reflexo, certo? Que envolve próprios receptores. Quais eram que eu tinha dito? Repete para mim, por favor, como é que é? Ó, eu comecei a aula falando dos reflexos musculares. E que os reflexos musculares, eles envolvem proprioceptores. Nós temos de dois tipos de proprioceptores do músculo. Um dentro do músculo e um no tendão do músculo. Vocês lembram o nome? Tendinoso de Golgi e o outro é tendinoso de fuso... Golgi no tendão e fuso muscular. Isso. Um está relacionado à contração e o outro ao relaxamento do músculo. Qual está relacionado à contração? A contração é o que está dentro, o fuso. Isso, fuso. E o órgão tendinoso ao relaxamento. Perfeito. Isso. Depois nós falamos de adaptações ao exercício de força. Nós temos 2 tipos de adaptação principal. Adaptação... Calma aí. 2 tipos de adaptação que estão relacionados ao treinamento de força, que explicam os ganhos de força. Quais são? Neural E celular. Hipertrofia. celular. São as adaptações a nível neural e a nível celular, que seriam os aumentos da massa muscular, a hipertrofia. Qual deles acontece de forma mais rápida? Neural. Para depois ocorrer as alterações de massa muscular, né? Então, de modo geral, é isso que a gente falou. Outra coisa que a gente falou, se eu treinar o braço direito, eu vou ganhar massa muscular no braço esquerdo? Não. Não, mas vou ganhar Força. por uma adaptação Neural. certo? Que a gente chama de adaptação cruzada. E por último, essa parte que eu falei aí, do dano muscular. Dano muscular ocorre principalmente por contração concêntrica ou excêntrica? Excêntrica. Que envolve o alongamento não uniforme de uma daquelas metades lá do sarcômero, que vai causar microlesão. Quando você tem microlesão, você tem perda de força? Sim. Tem perda de força. Tem dor muscular? Sim. Tem. Ela acontece de forma imediata? Não. Não, ela vai acontecer várias horas depois. Por isso a gente chama de dor muscular de início tardio. Eu posso ter perda da amplitude articular, de fazer um movimento, amplitude? Sim. Sim. O membro pode ficar inchado? Sim. Então, são esses alguns dos fatores que vão ocorrer após essa microlesão. E, naturalmente, aí só para complementar, quando você tem microlesão, para que serve a microlesão? Deixa eu voltar só o slide aqui. A microlesão serve para quê? Para esses sarcômeros, essas proteínas que sofreram lesão, elas vão ser substituídas por outras mais fortes. O que isso quer dizer? Que após você ter sofrido uma lesão muscular, o seu músculo vai se reconstruir, formando proteínas contráteis mais fortes. E aí, o que isso quer dizer nos termos práticos?
a tendência é que a dor que você sentiu hoje do treinamento, daqui uma semana, essa microlesão vai ser menor. Por quê? Porque essas proteínas esses sarcômeros mais frágeis vão ser substituídos por sarcômeros mais fortes. Isso significa que a longo tempo, se você faz musculação sempre o mesmo exercício, a tendência é que você tenha uma diminuição dessa microlesão e, portanto, diminuição da dor ao longo do tempo. Não é isso que acontece? Nas primeiras semanas você fica muito dolorido quando você começa a musculação, mas depois de um certo tempo, praticamente você não percebe isso. Não é isso? Sim. Sim. Sim? O que você falou, Paulo? Nada não. Pode continuar aí. Então, isso é o que ocorre. A gente só vai sentir dor se a gente já treina musculação todo dia, a gente só vai sentir novamente uma microlesão quando muda os exercícios. Por quê? Porque aí você já está impondo um novo exercício que você não estava acostumado. Então, de modo geral, o que eu tinha para falar é isso. Em relação à prova, o que é importante vocês estudarem? A parte de bioenergética, lembrar lá dos 3 sistemas energéticos que a gente tem. Lembra quais eram? Anaeróbio, lático, anaeróbio lático e oxidativo. Lembrar as características deles, quanto à velocidade de produção de energia e duração de fornecimento dessa energia. Cada um fornece quantidades, né? Capacidade de gerar energia, ATP, é diferente e o tempo que eles fornecem energia é diferente. Outra coisa que vocês precisam ver que é lá das primeiras aulas, utilização dos substratos energéticos, carboidratos, lipídios e proteínas, tá? A utilização desses substratos vai depender da intensidade, da duração do exercício e da disponibilidade, certo? Quanto mais intenso o exercício, menos gordura eu uso e mais carboidrato eu uso. Quanto mais longo for o exercício, mais lipídio eu uso e menos carboidrato eu uso. E a outra é a disponibilidade. O que significa? Se eu, durante uma maratona, faço suplementação de carboidrato, a tendência é que eu iniba a utilização de lipídio. Isso é outra coisa que eu tinha abordado na aula anterior. Foi lá aquelas primeiras, lá quando a gente ainda estava fazendo dentro da sala ainda, e aí começou esse processo de epidemia, eu comecei a gravar os vídeos. Depois eu falei de sistema imune, que é outro conteúdo que cai, que aí lembrar lá o que é sistema imune inato e sistema imune adaptativo, e também o efeito do exercício nesse sistema imune. Será que o exercício é sempre positivo? Será que o exercício também traz prejuízos? Quem viu o vídeo do sistema imune vai ver um pouquinho disso. E por último, essa aula de contração muscular, e aí precisa ter um bom domínio do que é o músculo, o que são as proteínas contráteis, o que são proteínas regulatórias, o que é lá o papel da actina-miosina, o papel do cálcio na contração, o papel do ATP na contração, saber o que é a unidade motora, né? Que mais que eu falei? Lembra aí, que mais vocês lembraram aí que eu falei? Tipo de fibra, que eu já tinha comentado aí, e as questões da aula de hoje. Eu acho que é isso. Top, dá para tirar 1000. A primeira que você falou, as 3, era o que você falou aí? Que eu tô anotando aqui. As 3 do que o quê? A primeira que você falou que vai cair na prova, 3 alguma coisa aí que você falou.
Os 3 sistemas energéticos? Energético, estou anotando aqui. Tem que lembrar os 3 sistemas energéticos. Anaeróbio alático, anaeróbio lático e oxidativo. Lembrando que eles recebem outros nomes também, via ATP-CP, via glicolítica, né, e o oxidativo, aeróbio, o ciclo de Krebs. Beleza. Eu acho que é isso. À medida que vocês forem vendo, vocês vão me falando. Outra coisa que é importante, que vocês assistam essas videoaulas, né? Não sei se vocês assistiram todas, mas é importante que vocês assistam, porque senão acho que vocês vão ter muita dificuldade, às vezes, para entender uma coisa ou outra. Eu sei que é chato, né? Às vezes é chato ficar vendo videoaula, não é a mesma coisa da aula presencial, mas é o que a gente tem aí para no momento, né? E tô aqui no Zap, quem tiver dúvida pode me perguntar, eu tô sempre respondendo dentro do possível. Beleza? Beleza. Beleza. Luísa tá aí ainda? Ou tá só a figura física dela aí? Só fantasminha. Tá só o fantasminha. Só pra ganhar Então, presente. beleza, acho que é isso. Eu vou depois mandar para vocês no Zap uma lista para vocês preencherem o e-mail de vocês, porque eu vou mandar o formulário tanto para o e-mail, mas também vou colocar no WhatsApp. Vou fazer as duas coisas, mas eu vou pedir também para vocês colocarem o e-mail para garantir que vocês receberem por e-mail também. Vai ser a prova na quarta, tanto para os meninos do bacharel como da licenciatura. Acho que agora só está o pessoal da licenciatura, né? Não tem ninguém do bacharel aqui agora. Mas vão todo mundo fazer na quarta-feira. É um formuláriozinho, é um formulário, deve ter, acho que 10 questões, ou 11, não sei, 12. E é só de marcar X, mas depende de ter visto um pouco essas videoaulas para não ficarem tão perdidos. Ok? Vou encerrar aqui. Um abraço e tamo junto. E fiquem em casa, se cuidem, tomar muito cuidado, né? Vocês estão vendo aí que os números de casos agora do Espírito Santo têm crescido muito rápido, né? Antes, você vê, quem estava acompanhando era 20 por dia. Agora a gente já está chegando a casa de 100 casos por dia aí confirmado. E vai só aumentar. Daqui a pouco a gente está aí chegando aí a faixa de 1.000 contaminados aí por dia. Aí tá feio. Beleza? Até mais. Beleza. Boa noite aí. Valeu. Boa noite. Valeu.